A modernidade é uma fase da história que se inicia em oposição ao medievo. Nesta fase surgem conceitos estruturantes do mundo de hoje, como é o caso do Estado, da ciência e do sujeito. Tudo isso é produto da modernidade. Atualmente, a modernidade teria dado lugar à era pós-moderna, das incertezas. A modernidade se exauriu? A era moderna é marcada pelo império da razão, pelo empirismo e pela secularização. A disputa de terreno entre fé e cientificismo já era simbolizada nas ideias de Nicolau Copérnico, de Giordano Bruno e de Galileu Galilei, que precederam a modernidade. No campo da teoria política e do Estado, Thomas Hobbes estabeleceu o contrato social e os fundamentos do Estado moderno. Mais tarde, os pensadores iluministas contribuíram para um dos eventos mais significativos da história, a Revolução Francesa, em 1789, em busca da liberdade e da autonomia do indivíduo. A modernidade também influenciou profundamente nas artes e na literatura, fundando um novo marco cultural. Quais as principais transformações trazidas pela modernidade? De que forma o direito e a modernidade se relacionam? O que é a pós-modernidade? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha o debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e hoje vai discutir o tema modernidade. Para isso recebemos no estúdio Adriano Naves de Brito, o decano da Escola de Humanidades da Unicinos, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Guanambi. Sejam todos bem-vindos. E quem tem o texto mais antigo ou mais estruturante? O mais antigo é o meu. Então, mais começamos antigo pela Henriette. É o meu. Eu trouxe A Princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, que é um texto de 1678. Essa edição é uma edição da antiga Editora Globo, com tradução do Mário Quintana, uma tradução primorosa. Que maravilha. Esse exemplar é de 1945. Né? Tem novas edições, tem uma edição mais recente da Record. Essa edição vale em função da tradução do Quintana. Madame de Lafayette escreve 3 romances que são publicados anonimamente durante a vida e há 3 romances póstumos. Leitora assídua de Descartes e de Pascal. Nós vamos ter neste romance, assim, a expressão, a representação da luta de uma heroína contra as paixões, né? Não se submetendo às paixões, na medida em que ela apela sempre para a razão e para o pensamento. A história se localiza um século antes, na corte de Henri II, o Henrique francês, o Henrique II, né? Uma corte onde a ambição, as intrigas, o adultério se fazem presentes. Ela é uma jovem de 16 anos, órfã, que chega neste ambiente. Logo em seguida chama a atenção de todos, pela educação virtuosa que teve, pela beleza, pela humildade. Termina se casando, né? Ela é Mademoiselle de Chartres, termina se casando com o príncipe de Cleves e, depois de algum tempo, se apaixona por outro homem. Essa paixão que ela vive intensamente, mas a qual ela não se dobra, porque dobrar-se a ela seria perder a razão. Né? Então, nós temos nesse romance o que é considerado o primeiro romance moderno da literatura ocidental. Justamente porque se trata de um romance que se constitui
absolutamente sobre a análise psicológica dessa heroína nesse embate entre a emoção e o sentimento e a razão. Maravilha. Adriano. Eu trouxe um clássico da modernidade, que é o Fausto, do Goethe. O Fausto é um livro cuja data de publicação não corresponde não conta a história do livro. O livro foi escrito, na verdade, durante uma vida. Então, essa é uma edição que tem as diferentes etapas desse livro. Então, há um Fausto originário, o Urfaust, que é um esboço do século XVIII ainda. Então, Goethe escreveu ali pelos idos de 1770, 1775, e depois ele retoma e faz aquilo que é, na verdade, é uma peça, né? A peça que, segundo os dados que se tem, que mais audiência teve em toda a história do teatro alemão, ao longo da história de produções do Fausto. E depois, no século XIX, então, o Goethe retoma e faz uma primeira parte, termina essa primeira parte, que é, na verdade, a mais conhecida, porque ela tem uma história mais que se encerra em si mesma, e uma segunda parte é feita. É uma tragédia, então, que recupera elementos da tragédia grega, e a segunda parte, já escrita nos últimos dias de vida, concluída nos últimos dias de vida do autor, de Goethe, conta um pouco mais dos interesses de Goethe naquele final de vida, e eram interesses muito científicos. Bom, a primeira parte, depois podemos voltar a essa segunda parte, mas a primeira parte trata da história, e ela é uma história muito moderna, por isso ele é o texto da modernidade por excelência. Na verdade, a história fala de um Fausto que é um doutor que de fato existiu, só que no século XVII, né? Século XVI, século XVII. E essas histórias estavam lá e o Goethe se aposta desse doutor que estava atrás do conhecimento. Então, uma peça sobre o conhecimento. E esse conhecimento, ele se desespera que ele não consegue aprender tudo, e o diabo faz um pacto com Deus e diz o seguinte: eu vou seduzir a alma desse senhor. E a sedução era a sedução um pouco pelo conhecimento, mas ele tinha ido para a magia para tentar abranger todo o conhecimento. Fausto vende a alma ao diabo, mas diz o seguinte: eu só vou morrer no dia em que você me produzir um dia tão satisfatório, eu tiver um momento tão satisfatório, que eu queira viver naquele momento eternamente. Então, esse era o pacto. E que é muito interessante, e o diabo oferece vários prazeres para o Fausto, mas aí tem a história de um romance. Ele conhece Margarete engravida, Margarete era pura, Margarete tem um filho ilegítimo, tem que matar o filho. Margarete, o romance começa com a morte da mãe por acidente, porque Fausto lhe dá um remédio para que ela dormisse, eles pudessem se encontrar, enfim. E nunca aparece a felicidade, o dia pleno. E no final das contas, então, Fausto perde a aposta com o diabo apenas pela metade. Mas paremos aqui. A ideia a modernidade está marcada por um anseio de conhecimento. Isto. E esse anseio de conhecimento que promete uma felicidade, e essa felicidade nunca vem. E Mefístofeles é vencido até por isso. Aí depois vem toda a questão da angústia. Eu trago um livro de memórias de Jean-Jacques Rousseau, que se chama Os Devaneios de um Caminhante Solitário, que é um texto derradeiro, né? Na realidade, nós temos um conjunto de 3 textos de memórias de autobiográficos de Rousseau, que são as famosas Confissões. Rousseau contra Jean-Jacques, que são os diálogos, né? Então, toda a questão das acusações e as réplicas. Mas eu me centrei nesse Devaneios, e já vou dar razão lendo o início da primeira caminhada. Ele diz assim: eis-me aqui, então, sozinho na terra, não tendo mais irmãos, nem próximos, nem amigo,
e em sociedade a não ser comigo mesmo. O mais sociável e o mais amante dos humanos foi proscrito por um acordo unânime. Eles tentaram, no refinamento do seu ódio, que atormentavam, podiam ser o mais cruel, a minha alma sensível, e quebraram violentamente todos os laços que me ligavam a eles. Teria amado os homens a despeito deles mesmos? Eles não puderam, senão, cessando de ser, se furtar ao meu afeto. Eiros, então, estrangeiros, desconhecidos, nulos, enfim, para mim, visto que assim o quiseram. Mas eu, destacado deles e de todos, quem sou eu mesmo? Bom, não continuo porque é isso aí. Depois, acho que vai ser na sequência isso também, inexorável, porque quando o Adriano fala da busca do conhecimento e, portanto, da felicidade, enfim, tudo isso, a questão da modernidade e o sujeito da modernidade, ele há um momento em que ele começa, ele não tem angústia ainda, e a angústia é uma questão tematizada depois. Há um momento, que sentido tu vai dar à vida, né? Quer dizer, há um momento em que esse sujeito tem que dar sentido à vida, porque senão ele se mata, ele faz qualquer coisa. Isso é um problema no sentido de que o mundo tem que ter um sentido. É angústia e tem que ser tematizada. Aí entra a questão da linguagem e da psicanálise, etc. Freud, todo esse pessoal. É isso? Dá para dizer isso, né? A partir da importância dos textos que vocês trouxeram? Eu acho que é possível. Nós estamos falando de textos que estão no momento da criação da subjetividade como nós a entendemos. É nesse sentido. Isso. E é muito interessante porque a gente precisa de textos e precisamos da literatura para construir as narrativas sobre nós próprios. Então, a subjetividade, de fato, ela foi construída ao longo de algum tempo, na medida em que nós fomos nos acostumando a uma linguagem sobre a interioridade. A Henriette mencionou essa personagem, ela falava consigo mesma, né? Então ela refletia, e essa é a vida interior, para isso que nós olhamos. E por outro lado, quando eu trago o Goethe aqui, a situação é, quando você tira, e esse era o momento, quando você tira os valores, embora tudo aqui passe como o diabo, Deus, né? Mefistófeles é o enviado do diabo, mas quando você traz para a Terra e diz, eu quero o conhecimento, então parece que desaparece aquela dimensão, que é uma dimensão transcendente, porque tudo pode ser abrangido pelo conhecimento, parece que nós ficamos aquém da felicidade, porque a felicidade exigiria alguma coisa que a gente não tem mais acesso. Poderia-se dizer, então, que é moderno por excelência, na medida em que aquela cartografia que, digamos assim, de uma espécie de está tudo dado, uma espécie de mito do dado, o cogito, eu agora posso explicar o mundo e para isso o conhecimento é a minha grande conquista, ou o meu caminho. Sim, isso vai estar já em Descartes, a razão ela tem que se fundar em si mesma. Podemos dizer para o telespectador que a modernidade, então, a razão, didaticamente, podemos dizer que Descartes é um marco. Descartes é um marco. Sim, nós temos milhões, milhares de telespectadores para saber isso. Eu situaria uma diferença que está em Rousseau. Deixa para depois do intervalo, pode Vamos começar. O Direito e Literatura vai para um rápido intervalo e na volta continuamos. Está muito boa a conversa sobre modernidade. Vamos continuar no próximo bloco. A gente já volta. É o tempo da modernidade.